Boa noite com Maria, 16 de janeiro, a paz de Jesus, salve Maria. Que alegria poder estar em mais um momento devocional, que a gente pare esses minutinhos para ler essa preciosidade e aprender com o nosso Senhor e aprender com a sua palavra. Você que tem o devocional, você já pode abrir na página 29. Hoje nós vamos ler Joel capítulo 2, então já deixa aí a sua Bíblia separada, o seu caderno, porque nós vamos partilhar grandes coisas. Hoje, sexta-feira, a igreja nos ensina a fazer um momento de jejum, de penitência, todas as sextas-feiras do ano, não só a sexta-feira santa, mas todas as sextas-feiras nós somos chamados a fazer penitência, a fazer um jejum, a fazer uma mortificação, porque isso tem a ver também com o nosso tema de hoje, está bem propício, que o tema é: a penitência pode nos curar. Então, prepare o seu coração, porque nós vamos mergulhar nesse tema. Deus vai falar muito conosco. Vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E como eu disse, nós vamos falar sobre penitência. E eu já te pergunto, você faz algum tipo de penitência? Você acha que precisa fazer penitência? Não precisa? Mas o que é uma penitência? É uma disposição moral que inclina o pecador a destruir e reparar os seus próprios pecados por constituírem ofensas a Deus. Então, fazer uma penitência é fazer uma reparação do meu pecado. É eu ter a contrição do meu pecado, daquilo que eu fiz de mal aos olhos do Senhor. Então, a gente não precisa esperar a quaresma para fazer penitência. A todo momento nós precisamos nos penitenciar, ou seja, eu preciso me inclinar com os meus pecados, fazer ali um exame de consciência, para poder ver o que eu estou pecando, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso melhorar. Será que os meus pecados são veniais, são graves? Eu estou há muito tempo sem me confessar. Então, esse tema de hoje é já para nos fazer essas inquietações no nosso coração e também nos preparar, porque a quaresma é daqui a um pouco, um mês. Já vamos começar a nossa caminhada. E, como eu disse, a palavra de hoje é Joel capítulo 2, versículo 13, que vai nos fazer mergulhar nesse tema sobre penitência. Joel 2,13 nos diz assim: rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. No tempo da Bíblia, demonstrar que a pessoa estava arrependida, ela rasgava a sua roupa. Eu às vezes fico pensando, não sei vocês, mas às vezes eu leio a Bíblia e fico assim, imaginando a cena de a pessoa rasgando mesmo a roupa, ficando pelada, não sei. Eles botavam cinza, aí eu ficava pensando, mas eles pegavam essa cinza de onde? Fazia uma fogueira e aí depois pegava a cinza e jogava na cabeça, né? Não sei. A imaginação flui. Mas que eles estavam ali arrependidos, com o coração contrito. Hoje a gente não vai rasgar a nossa roupa, né, as nossas vestes, não vai colocar cinza na cabeça, tirando a quarta-feira de cinza que a gente coloca, mas é muito diferente daquilo que eles vivenciavam naquela época. Mas a questão de rasgar não é a roupa, mas é o nosso coração. Será que eu tenho rasgado o meu coração diante de Deus? Será que eu busco a confissão e rasgo o meu coração no momento penitencial da missa? No Antigo Oriente, rasgar a roupa era um gesto público de dor e arrependimento. Joel alerta que o rito externo sem a mudança interna é vazio. Rasgar o coração significa quebrar as barreiras do orgulho e da autossuficiência, permitindo que a luz divina penetre em nossas feridas e as cure. Eu preciso rasgar o meu coração, escancarar meu coração e dar acesso para que Deus venha curar, para que Ele venha limpar, para que Ele venha sarar. Porque a gente guarda muita coisa no coração. E muitas dessas coisas podem nos levar a adoecer. Por isso o tema penitência pode curar. Porque uma vez que eu busco o perdão de Deus, é um caminho.
É uma caminhada. Eu busco o perdão de Deus, a reconciliação, perdoando quem eu preciso perdoar. Eu vou sendo curado. Eu vou sendo livre daquilo que me amarra, daquilo que me escraviza. Então, por isso que eu preciso rasgar o coração. Mas eu quero mergulhar em cada parte desse versículo de Joel. Então, o primeiro, rasgar o coração, é muito mais do que um gesto externo, né? Mas é interno. A segunda parte do versículo é: voltai ao Senhor vosso Deus. O arrependimento bíblico significa mudar de direção. O convite não é para fugir do erro com medo, mas para correr na direção de alguém que nos pertence e a quem pertencemos. Você pertence a Deus. Você é filho, é filha de Deus, então eu não posso fugir. Pelo contrário, eu preciso correr ao encontro do Senhor. A terceira parte do versículo: porque Ele é bom e compassivo. Esse é o caráter do Criador. A bondade de Deus é a base da nossa confiança. Ele é compassivo, o que significa que ele sente como sofredor. Deus sabe o que te levou a pecar, os motivos. Deus sabe da sua tristeza, Deus sabe das suas concupiscências, Deus sabe do seu fingimento, das suas verdades, das suas mentiras, da sua honestidade. Deus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você e Ele quer ver as suas atitudes. Ele quer ver como eu vou me comportar, se realmente eu estou decidida. Eu preciso fazer uma análise. Quando eu paro e vejo que eu estou em algum pecado, eu preciso parar e ver. Será que eu estou disposta a mudar? Eu quero romper, mas o que eu vou fazer para romper? Então Deus quer ver a nossa disposição. Para um coração curado, Deus está pronto para curar, mas Ele quer ver a nossa entrega, a nossa disposição. O quarto ponto: longânime e indulgente. Aparecem essas palavras que a gente não está muito acostumado a ler, mas vamos entender o significado. Longânime significa ter a alma longa, ou seja, ser muito paciente. E indulgente refere-se à generosidade em perdoar. Deus não perde a paciência conosco rapidamente. Ele nos dá tempo, espaço e oportunidade repetidas para recomeçar. Sua indulgência é a prova de que ele prefere exercer a misericórdia a aplicar o rigor da lei. Imagina se Deus fosse nos punir por cada pecado. A gente ia estar encarcerado toda a vida, porque a gente sempre está cometendo um pecado. Sempre estamos errando em alguma coisa. Às vezes porque a gente não vigiou direito, porque a gente deu uma brecha, ou porque a gente se deixou levar pelo calor do momento. Mas Deus entende. Mas para Ele perdoar, a gente precisa reparar, precisa ter um ato de contrição. E por último, o restante do versículo que diz: pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Isso aqui é muito importante você entender. O castigo na Bíblia é muitas vezes a consequência natural de nossas escolhas erradas. Quando mudamos nossa postura, que é o arrependimento, que é a contrição, o cenário muda. Deus se arrepende do castigo no sentido de que Ele prefere derramar bênçãos e restauração, assim que encontra um coração aberto. Então, muitas das vezes, a gente acha que não existe castigo. Existe. Mas não é porque Deus quer aplicar, é porque escolhemos mal, é porque tomamos decisões equivocadas. E muitas das vezes a gente colhe coisas que a gente plantou mal. Decisões que não eram para ser tomadas. E essas escolhas, elas vão ter consequências. Os nossos atos, aquilo que falamos, vão ter consequências. E isso pode trazer um grande peso para a nossa vida. Isso pode trazer até maldição para a nossa vida. Escolhas erradas é a pior coisa. Mas não é porque eu tomei uma escolha errada que eu não possa tentar reparar, que eu não possa tentar consertar. Tem coisas que vão dar tempo, mas tem coisas que eu vou arcar com a consequência e elas vão ser muito duras. E muitas das vezes a gente acha que é castigo de Deus, mas não é castigo. Se a gente analisar bem, a gente vai ver que foram as nossas escolhas que nos levaram para esse momento. Então, que a gente possa vigiar para não ter esse castigo, para não ter o peso dessas consequências. A frase de hoje diz: a verdadeira penitência provoca em nós o desejo de santidade.
A santidade é para todos, não é só para freira ou padre, é para todos nós. Eu preciso ter esse desejo, eu preciso ter o desejo da conversão. Eu vejo que esse tema hoje já está nos preparando para a quaresma, porque a conversão ela é diária, ela não é num encontro somente. Pode acontecer no encontro, pode acontecer no retiro, pode acontecer sozinha você e com Deus no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, não sei. Mas a gente tem esse momento de conversão e depois a gente vai buscando diariamente para que a gente possa se manter firme, para que a gente possa se manter constante. Porque as lutas são diárias. Então a minha conversão também precisa ser. A penitência não deve ser vista como uma autopunição para pagar por erros, mas como uma limpeza da alma. Quando entendemos que nossas falhas nos afastam de quem somos criados para ser, a dor do pecado se transforma em desejo de proximidade com Deus. Ou seja, o meu pecado pode me afastar de Deus, mas se eu lutar contra esse pecado, eu vou me aproximar de Deus. Por isso que nessa transição eu faço o quê? Penitência. Eu me arrependo, eu rasgo meu coração. É isso que Ele espera de nós. Uma outra coisa muito importante que eu quero dizer. A santidade é o fruto natural de quem se reconcilia com Deus. A santidade nada mais é do que viver em amizade plena com o Criador. Ao fazermos penitência, removemos os obstáculos dessa amizade. E o que sobra é o desejo ardente de refletir a luz de Deus em nossos corações. Eu quero repetir para você a pergunta que eu fiz lá no início quando eu falei do tema. Você faz algum tipo de penitência? A gente precisa parar e pensar se a gente tem mais cobrado e pedido coisas a Deus ou a gente tem mais rasgado o nosso coração diante dele. Eu não tinha nem anotado isso aqui, mas isso o Espírito Santo soprou agora. Porque ao falar de penitência, de conversão, a gente precisa olhar para o nosso coração e ver assim, será que eu estou buscando ter um coração semelhante ao de Jesus? Será que eu tenho buscado me ficar parecida com Jesus? Será que eu tenho buscado de verdade? Será que eu tenho me aberto e buscado a minha conversão diária? A frase diz que a verdadeira penitência provoca em nós o desejo de santidade. Eu tenho esse desejo de ser mais santo? Às vezes a gente admira tantos santos, Santa Teresinha, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, Santo Carlo Acutis. Mas será que eu busco ter as características que eles tiveram, as virtudes que eles tiveram? Porque a santidade é virtude. Não é só a parte da sexualidade, mas são virtudes. Eu busco ter essas virtudes? Eu vou até botar depois aqui no meu caderno, porque foi uma reflexão mesmo que me veio agora. E antes de eu ir para a mensagem, eu quero passar aqui 3 dicas para você que deseja a santidade. Eu acredito que assim como eu, você também deseja. Deseja a santidade, deseja essas virtudes dos santos. E como podemos adquiri-las? Primeiro, com paciência. Onde antes havia irritação, coloque paciência, é uma virtude. Tenha generosidade, onde antes havia egoísmo. Seja generoso, seja proativo. Terceiro, pureza, onde havia malícia, onde havia pecado, onde havia inclinações erradas, onde estava faltando santidade. Coloque pureza. Essas 3 dicas são para ajudar a quem busca santidade. E é um caminho também de penitência, porque ser paciente, praticar a generosidade e buscar a pureza também são penitências, porque nós temos inclinações, porque nós temos pecados. Então, que hoje eu e você possamos buscar essa penitência verdadeiramente, amém? Vou ler a mensagem do dia. O meu filho Jesus já afirmou e nos ensinou várias vezes que o maior sacrifício é um coração arrependido.
Em geral, os cristãos fazem penitência no intuito de agradar ao Pai. Mas quando a ascese provoca em nós uma mudança de vida, nos leva à conversão e é então que o Pai se alegra. A penitência deve levar à cura. A cura dos afetos, a cura das mágoas que são guardadas, a cura da falta de perdão, a cura do rancor que corrói a alma. Como eu falei, à medida que a gente busca virtudes, à medida que a gente busca todos os dias essa rotina de se arrepender e de buscar, a gente vai estar alegrando o coração do Pai. A gente vai estar nos moldando, né, sendo forjados à sua imagem e semelhança cada vez mais, porque o Senhor nos quer santos, puros e santos. A penitência legítima corrige a forma de agir com determinadas situações. É um policiar-se constantemente para que as virtudes da santidade possam imperar sobre os vícios do pecado. Quando o coração é rasgado e não somente as vestes, é possível dizer que a conversão vem de dentro de um propósito, de ser uma nova criatura. Gestos externos talvez não toquem o coração e não provocam o desejo de crescimento espiritual. Esse último parágrafo ele é bem forte, porque a gente precisa rasgar o coração e essa conversão ela vem de dentro de nós. É um propósito. Quando eu paro para ler o devocional, quando eu paro para ler a Bíblia, quando eu paro para ler um livro, quando eu paro para rezar um terço, quando eu paro para fazer uma novena, quando eu paro para ir para a missa, esse movimento vai me ajudando na minha constância de conversão, vai me ajudando a ser fiel, vai me ajudando a ser mais parecido com Cristo. Então, eu preciso todos os dias buscar a minha conversão, fazer penitência, adorar, louvar, bendizer e rasgar o coração. Porque não adianta eu querer fazer um monte de coisa se eu não rasgo o coração. Então, quero fazer aqui a oração final para que venha selar tudo aquilo que hoje nós refletimos sobre penitência. E logo depois da oração final, eu quero dar um recado muito importante. É um convite já para a Quaresma. Então, depois da oração, eu quero fazer o convite, tá bom? Então, vamos rezar primeiro. Senhor meu Deus, bom e compassivo, hoje eu me apresento diante de Ti sem máscaras. Tu conheces as minhas fraquezas, mas conheces também o meu desejo sincero de recomeçar. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo a sua dedicação. Deus está vendo que você está tentando entender, ler. O Senhor está vendo. Deus está vendo. Nesse momento, Senhor, eu não quero apenas cumprir ritos externos. Rasga o meu coração diante da Tua face. Retira de mim toda a hipocrisia e a preocupação com as aparências. Que a minha dor pelo erro não se transforme em desespero, mas em um salto de confiança em Tua longanimidade e indulgência. Pai, Tu que és pronto a perdoar e desejas a vida e não castigo, acolhe o meu retorno. Que esta verdadeira penitência que agora sinto não seja apenas um momento passageiro, mas que ela acenda em mim um ardente desejo de santidade. Que eu não queira apenas ser menos pecador, mas que eu deseje ser plenamente Teu, refletindo a Tua bondade em cada gesto e palavra. Espírito Santo, guia-me no caminho da conversão. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração purificado. Que eu viva o dia de hoje com o olhar fixo no céu, buscando a perfeição no amor e a alegria de pertencer a um Deus tão misericordioso. Maria, Mãe da Divina Graça, roga por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A palavra-chave de hoje é cura. Eu preciso fazer penitência para reparar os meus pecados e assim alcançar a cura em Deus. Eu preciso fazer penitência para reparar os meus pecados e alcançar a cura que vem de Deus. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bem, antes de eu terminar o nosso devocional, quero rapidamente falar que a Quaresma está chegando.
Dia 18 de fevereiro inicia a quaresma e assim como o ano passado, eu vou fazer a quaresma aqui no canal, será no horário da manhã, às 7 horas da manhã, e mais uma vez eu vou usar o livro do Márcio Mendes, esse aqui, ó, esse livro aqui que vai nos guiar. Aqui, ó, colocar mais perto. Na presença do Deus vivo. Quem acompanha a Canção Nova já deve ter visto. Lembrando que eu não sou patrocinada pela Canção Nova, não estou vendendo livro, não tenho link de desconto, nada disso, tá bom? Mas nós vamos mergulhar os 40 dias na presença do Deus vivo. Aqui a capa é Moisés na sarça, né? Aquela passagem muito conhecida. Tire a sandália dos seus pés. Então é isso que nós vamos vivenciar 40 dias. Então, você está convidado a fazer a quaresma comigo. A partir do dia 18 de fevereiro, às 7 horas da manhã, terá vídeo aqui no canal onde nós vamos refletir. Diferente do ano passado, a reflexão agora ela é só um texto e vem a oração final e um propósito. Mas eu já estou preparando bastante coisa para a gente partilhar e vai ser uma benção. Então, convido você a fazer a quaresma comigo. Na presença do Deus vivo, o livro do Márcio Mendes, da Canção Nova. Então, meus amados, que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã para o nosso momento devocional e vamos dizer a nossa frase, né? Sempre que a gente termina com ela. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. E que nosso Senhor receba o nosso coração, para que cada vez mais seja moldado pelo seu amor e misericórdia. Fique na paz.